terceira série, tudo bem com vocês? A aula de hoje, então, a gente vai começar um conteúdo novo de ecologia, falando das relações ecológicas. E vocês vão ver, né, conforme a gente vai explicando, que esse assunto tem tudo a ver com os assuntos que a gente viu até agora, né, que eles estão bem relacionados. Então, vamos começar aqui, gente, com essa notícia do jeito que a gente gosta aqui, ó. Relação de mutualismo entre figueiras e vespas tem nova fase revelada. Por uma relação de mutualismo, onde não há vespas do figo, as figueiras não se reproduzem e vice-versa. A relação de mutualismo que existe entre a figueira e a vespa do figo é uma das mais fascinantes da natureza. Os dois têm a sua existência de tal modo entrelaçada que um não pode existir sem o outro. Onde não há vespas do figo, as figueiras não se reproduzem e vice-versa. Então aqui a foto mostrando as vespinhas e o figo ali para vocês, né? O ciclo de reprodução das vespas do figo só ocorre no interior dos figos. Esses, ao longo de dezenas de milhões de anos de evolução, acabaram tão modificados devido à interação com aqueles insetos que hoje são confundidos com frutos. Mas figos não são frutos, são inflorescências invertidas. São invólucros que contêm no seu interior centenas de flores minúsculas que produzem sementes internamente graças ao trabalho de polinização proporcionado pelas vespas. Eu não sabia disso, gente. Quando eu fui pesquisar, fiquei até encantada com o que ocorre, né? Eu achava que figo era uma fruta, descobri que na verdade é uma inflorescência. Então você não está comendo fruto, você está comendo flor, né? Olha que bacana. E fiz aqui um esqueminha para vocês verem o que ocorre, né? Olha só. Começando ali pelo número 1. A planta com flor, que está com as flores femininas maduras, vai liberar substâncias que atraem as vespinhas fêmeas. Tá? Então a vespa vai lá e ela vai conseguir entrar pela fruta por um buraquinho que não mostra aqui direito, mas que a gente chama de opérculo, tá? Então a fêmea, que já está suja de pólen de uma outra flor, que eu já vou explicar como isso acontece, ela entra por esse opérculo, perde as suas asinhas lá, ostíolo, na verdade, desculpa, não é opérculo, tá? Entra pelo ostíolo. E quando ela entra, depois que ela perdeu as asas, ela põe ovos em algumas das flores que estão lá dentro. Onde ela põe ovos, vai virar o que a gente chama de galha lá dentro, tá? Mas algumas outras florzinhas não vão ter ovos e vão ser polinizadas por essa vespa que entrou lá dentro. Geralmente entra uma só, tá? Mas pode entrar mais que uma. Então, por isso que às vezes as pessoas abrem o figo e encontram vespas lá dentro. Por quê? Porque é normal, tá? Elas têm uma relação ecológica muito importante ali uma com a outra. Depois que isso ocorreu, ela botou os ovos, ela morre. O que vai acontecer? Primeiro, as galhas que vão se desenvolver primeiro são as galhas que têm os indivíduos machos, né? Então vão nascer as vespinhas machos, vão eclodir e vão fecundar as irmãs, as próprias irmãs que ainda estão dentro das galhas, não nasceram ainda, ok? Depois que fecunda, eles vão ainda cavar túneis para que as irmãs que já foram fecundadas consigam sair de dentro do figo, né? Então eles cavam túneis e morrem. Nisso, nascem as fêmeas, que já estão fecundadas pelos irmãos, certo? E nessa fase que elas nascem, ó, as flores masculinas das plantas vão ficar maduras. Então, conforme as vespinhas saem de lá, elas vão se sujando com o pólen das flores masculinas. E quando elas saem de dentro do figo, elas saem e vão procurar um outro figo para entrar novamente. Conforme elas entram, elas vão fertilizar, polinizar as flores femininas e assim por diante. Então, vejam só a relação. Um depende do outro, né? Se não tiver a vespa, não tem figo. Se não tiver o figo, não tem a vespa, tá? Que bacana. Então, hoje a gente vai falar disso, das relações ecológicas harmônicas. O que isso significa? Onde ninguém é prejudicado na relação, tá? Vamos ver aqui, ó. Objetivos da aula de hoje. Conhecer e diferenciar as relações ecológicas. Colônia, sociedade, protocooperação, mutualismo, comensalismo e inquilinismo. Tá? Então, a gente vai ver a diferença entre eles. Mas, primeiro, o que é uma relação ecológica? A gente precisa saber. Ó. São interações que acontecem entre seres vivos, que também pode ser chamado de alelobiose. Tá? Então, alelobiose é relação ecológica. Aparece com muito menos frequência esse nome aqui, né? Geralmente aparece relação ecológica mesmo, mas se um dia aparecer, você já sabe agora que significa a mesma coisa, tá? As relações ecológicas, então, elas podem ser divididas em dois tipos, as intraespecíficas e as interespecíficas, tá? Intraespecífica, intra está dizendo dentro da mesma espécie, olha só, relação ecológica dentro de uma mesma espécie, duas ararinhas azuis bem bonitinhas aqui. Interespecíficas, entre espécies diferentes, então estou vendo aqui a arara e o frutinho que ela está se alimentando aqui, por exemplo. Então, interação entre duas espécies diferentes.
tá? Então, intra, dentro da mesma espécie, inter, espécies diferentes. Ainda pode ser dividido em harmônicas e desarmônicas. Harmônica, o nome já está dizendo, é harmônica, ninguém é prejudicado, tá? Ou é beneficiado ou é nulo, pode ser também, mas não é prejudicado. As desarmônicas, alguém se dá mal na relação, tá? Pode ser os dois ou pode ser um só. Como a gente está vendo aqui, ó, por exemplo, o pássaro palito e um jacaré, um crocodilo, enfim, né? Apesar de estar dentro da boca, não vai comer, ele limpa os dentes do jacaré. Então, está fazendo um favor para ele e, em troca, ele ganha alimento, né? E aqui já não, né? Aqui ele está se alimentando de um cágado, aqui, por exemplo. Então, é uma relação desarmônica. A gente vai estudar hoje só as harmônicas. As desarmônicas vão ficar para a aula que vem, ok? Então, vamos começar direto com o quiz, para ver se vocês entendem um pouco do assunto. Qual das situações abaixo apresenta uma relação ecológica harmônica interespecífica? Letra A, leão caçando e comendo uma zebra. Letra B, abelhas dividindo o trabalho na colmeia. Letra C, hienas comendo restos de caça dos leões. Letra D, Trypanosoma cruzi na corrente sanguínea humana. Vamos analisar junto aqui então? Então, primeiro, eu quero relações harmônicas. Harmônica, ninguém se dá mal. Leão caçando e comendo zebra. Não pode ser harmônica, então a gente já descarta. Abelhas dividindo o trabalho na colmeia. É harmônica? É, mas eu quero interespecífica. Aqui é intra, então também não pode ser. Hienas comendo o resto da caça dos leões? Trypanosoma cruzi na corrente sanguínea humana? Aqui é um parasita, então também não vai ser harmônica. Então só sobrou a letra C. Tá, professora, mas hiena comendo o resto da caça dos leões? É harmônica. Por que é harmônica? Ela não está prejudicando o leão. Ele deixou o resto da comida ali. Então não está prejudicando ele. E ela está sendo beneficiada, certo? E é interespecífica porque são duas espécies diferentes, tá? Então vamos começar pelas relações harmônicas intraespecíficas, ou seja, dentro da mesma espécie. Aqui vocês estão vendo que tem um sinalzinho para vocês, ó. Positivo, positivo. Por quê? Porque as duas espécies se dão bem, né? As duas espécies, os dois organismos envolvidos se dão bem. E igual por quê? Porque é a mesma espécie, tá? Então, vamos ver quais são elas. Primeira, sociedade. O que é a sociedade? Relação ecológica à sociedade é uma relação na qual indivíduos da mesma espécie, eles dividem trabalho, vamos dizer assim. Principal que a gente conhece, as formigas, as abelhas, os cupins, as vespas, tudo isso é sociedade. Então, são organismos da mesma espécie que dividem trabalho. E eles dependem um do outro, certo? Então, eles são separados fisicamente, então eles não estão grudados, né? São organismos individuais, mas que dependem um do outro para a sobrevivência. E ali estão os exemplos, né? Bem bonitinho para vocês ali as formigas. Olha que bacana elas fazendo uma ponte de formigas. Tem locais onde a chuva, alagamento, que às vezes encontram ilhas de formigas. Elas conseguem ficar boiando na água, unindo o corpo de uma com a outra. Como é que elas conseguem fazer isso? O exoesqueleto delas é hidrofóbico, né? Então, eles conseguem então fazer essa canoa humana, essa canoa viva de formigas ali que ficam boiando em cima, né? E ali a gente está vendo ainda algumas abelhinhas na colmeia, tá? Colônia. É parecido, gente. Então, colônia também é uma relação harmônica, onde os dois indivíduos ou mais que estão envolvidos se dão bem, né? Ninguém é prejudicado e todo mundo se dá bem. Só que aqui, ó, também tem divisão de trabalho. A diferença é que eles estão ligados anatomicamente. Quando eu penso nas formigas, nas abelhas, elas não estão grudadas uma na outra. Elas dividem trabalho, se auxiliam, mas elas são independentes. Aqui não, ó. Aqui eles são ligados anatomicamente, eles são grudados. Olha só o exemplo que a gente tem, a caravela. E ainda os corais. Então, a caravela é uma colônia heteromorfa. O
porque os organismos, mesmo sendo da mesma espécie, eles são diferentes um do outro anatomicamente, vamos dizer assim. Então, a gente tem aqui alguns pólipos que formam essa vesícula, parece de ar, que faz então a caravela ficar boiando ali na água. E aqui embaixo a gente tem os outros pólipos, com formato de corpo um pouco diferente, que tem ali os tentáculos, para paralisar as presas, para defesa também, né? Aqui embaixo tem a boca, né, do organismo para ele se alimentar. Mas são todos organismos da mesma espécie que se uniram para formar uma estrutura maior. Isso é uma colônia. Outro exemplo, os corais. Só que aqui a gente tem uma colônia isomorfa, porque todos eles têm o mesmo formato corporal. Tá? Então aqui, vários pólipos, novamente, unidos para formar uma estrutura maior, que é o coral. Tá? Então está mostrando aqui para a gente exemplos de colônia. Entenderam a diferença entre colônia e sociedade? Então, sociedade, a divisão de trabalho, mas os organismos eles não estão unidos anatomicamente. Colônia, também é a divisão de trabalho, mas eles são unidos anatomicamente, todos da mesma espécie, ok? Continuando aqui, mostrando ainda o exemplo de colônia, mostrando os corais, né? Os corais são essenciais para os ecossistemas aquáticos. Né? Lá tem muita produtividade, animais que se escondem lá. E aqui ainda está dizendo, né, que a natureza não precisa do homem, mas o homem precisa da natureza. Então a gente tem que dar um olhar mais atencioso. Né? A gente está deixando muita coisa ruim acontecer, acabando com ecossistemas, e isso vai ter consequência na vida dos humanos também. Tá? Um quiz. Na ovelha, a reprodução ocorre durante um ciclo em que se alternam pólipos, fase assexuada e duradoura, e medusas, fase sexuada e pouco duradoura. Dois tipos de pólipos existem em um polipeiro, o nutridor, que é o gastrozoide, e o reprodutor, que é o gonozoide. Segundo as informações do trecho acima, a ovelha pode ser considerada: letra A, uma relação harmônica interespecífica; letra B, uma relação desarmônica intraespecífica; letra C, uma colônia; ou letra D, uma sociedade. Esse aqui teve que pensar um pouco mais, né, gente? Tá dizendo, então, que a ovelha, tá falando aqui como é que ela é, né, da fase pólipo, medusa, tá dizendo que o polipeiro tem o nutridor e o reprodutor. Mas vocês conseguiram entender pelo texto que está tratando da mesma espécie? Então, se está tratando da mesma espécie, a gente já sabe aqui, ó, que vai ser ou colônia ou sociedade. Qual que é? Está dizendo que eles estão unidos anatomicamente. Se está unido anatomicamente, é uma colônia. Olha aqui o desenho de uma ovelha para vocês verem. Então, aqui está a parte que é o pólipo nutridor, que fala, e aqui o pólipo reprodutor. Mas eles estão grudados anatomicamente. Se olha, tem a impressão que é um organismo só. E, na verdade, são vários organismos que se unem, ok? Agora, então, a gente já viu as duas relações harmônicas e intraespecíficas. É só duas mesmo. Agora a gente vai ver as interespecíficas. Então, aqui, ó, pode ser positiva-positiva, onde as duas espécies se dão bem, ou pode ser positiva zero. Esse zero significa nulo, ou seja, é bom para uma espécie, mas para outra não faz diferença nenhuma, tá? E diferente, porque são espécies diferentes. Vamos lá. Primeiro caso, mutualismo, que é o que a gente viu lá na reportagem, né? Então, o caso do mutualismo, ó, ele é positivo-positivo. São duas espécies diferentes que são beneficiadas, e essa relação ela é obrigatória. Um não vive sem o outro, como era o caso da reportagem. Então, exemplos, ruminantes e bactérias. Então, os ruminantes, os herbívoros em geral, eles se alimentam de plantas, mas eles não conseguem digerir a celulose. Como é que eles fazem isso, então? Eles contam com o auxílio de bactérias no intestino, né? Então, bactérias que estão lá no seu sistema digestório fazem essa digestão. Então, vejam, o ruminante, aqui no caso a vaca, ela depende da bactéria,
Mas a bactéria também depende da vaca, porque senão ela não vai ter o alimento para ela. Então isso é mutualismo. Se eu conseguisse separar esses dois organismos, eles iam morrer, porque um depende do outro, ok? Outro caso ali, polinizador e planta, também é um caso de mutualismo. Às vezes alguns livros colocam isso, tipo, não é protocooperação, mas na verdade é mutualismo. Por que é mutualismo? A planta, se ela não tiver polinizador, ela está fadada a morrer. Não vai deixar gerações para frente. Mesma coisa o polinizador, ele depende das plantas, né? Dá-lhe o néctar para eles como alimento. Então, um depende do outro. Se eu não tiver o polinizador, com o passar do tempo eu não vou ter mais a planta. Se eu não tenho mais a planta, eu não vou ter mais o polinizador. Então, isso também é mutualismo. Outro exemplo bem bacana que é sempre cobrado. Micorrizas, plantas e fungos. Estão vendo essas bolinhas, esses nódulos que algumas plantas apresentam na raiz? Isso são as micorrizas. Então, é uma associação mutualística entre plantas e fungos. O que a planta ganha com essa associação? Auxilia na fixação de nitrogênio, tá? O que o fungo ganha? Energia, alimento. A planta faz a fotossíntese e dá energia e alimento para o fungo, ok? Outro exemplo, líquens, algas e fungos. Algas são aquáticas. Nesse caso aqui, a alga pode sair da água e viver na terra. Então, líquens são aquelas crostas que você vê geralmente em árvores, que tem uma coloração cinza, verde, às vezes um pouco colorida, né? Dependendo, aqui a gente está vendo um exemplo bem bonito. Então, a alga, ela consegue adquirir então, essa capacidade de viver fora da água. E o que o fungo ganha em troca? Alimento, energia, porque a alga faz fotossíntese. Se eu conseguisse separar os dois organismos, eles não iam conseguir viver um sem o outro. Então, é mutualismo também. Segundo exemplo, protocooperação. Protocooperação também é uma relação positiva-positiva, onde os dois organismos se dão bem. Só que nesse caso aqui, ela não é obrigatória. Essa é a diferença do mutualismo. Ela não é obrigatória. Às vezes, ela pode aparecer com o nome de mutualismo facultativo. Facultativo é aquilo que não é obrigatório, tá? É difícil aparecer com esse nome, tá? Geralmente aparece protocooperação, mas se aparecer, você já sabe que o mutualismo que a gente viu anteriormente é o obrigatório e esse aqui é o facultativo, ok? Exemplos. A gente falou lá no começo, né? O jacaré é a ave palito. Então, a ave ganha alimento, porque ela está lá comendo o resto dos alimentos do dente do jacaré. E o jacaré ganha um dentista ali, né? Tá tirando, então, essas coisas que senão ia apodrecer no dente dele. Mas veja, o jacaré ele pode viver sem o pássaro. O pássaro pode viver sem o jacaré. Eles vivem melhor juntos. Mas se estiverem separados, ok também. Aqui, ó, outro exemplo, né? Essa outra ave, que é o oxpecker, e a girafa. Essa ave, então, ela vai comendo os carrapatos, os parasitas de grandes mamíferos, não só da girafa, mas de búfalos, né, de rinocerontes. Então, ela se alimenta. Ó, de volta, está fazendo a limpeza, tirando os parasitas dos animais e ganhando alimento. Eles vivem separados? Podem viver, mas eles vivem melhor juntos. Tá? Então, protocooperação ela não é obrigatória, mas ela torna a vida desses organismos melhor. Tá? Mais um exemplo aqui, ó, peixe, palhaço e anêmona, né? O filme Procurando Nemo, quem não assistiu? Então, a anêmona, ela é um quinidário, então ela tem filamentos urticantes, ela queima os organismos. Mas o peixe palhaço não é afetado por isso, né? Ele tem uma camada ali no corpo dele que não permite que ele seja afetado por essas toxinas. E ele se esconde lá dentro. Então, veja, ele ganha um esconderijo. Os predadores têm dificuldade para pegar ele. O que ele dá em troca para a anêmona? Ele leva alimento para lá, porque ele não é bobo, ele preda e vai comer lá dentro, onde ele está protegido, e sobra um pouco para ela. Então, também, protocooperação. Outro aqui, o paguro e a anêmona. Então, veja, esse paguro, ele tem duas anêmonas, não sei se vocês estão conseguindo enxergar direitinho ali, na sua carapaça. Então, o que ele faz? Ele dá mobilidade para a anêmona, que seria um animal fixo, um substrato. Aqui ele ganha mobilidade. O que ele dá? E ganha comida ainda, porque o resto de comida vai vindo também para a anêmona, né? E o que o paguro ganha em troca? Proteção. O predador vai ter dificuldade para chegar nele, porque vai se machucar, certo? Então, olha, uma troca de favores. Mais um quiz, então. As formigas cortadeiras cultivam no interior de seus ninhos um fungo Basidium miceto, que é muito importante para todos os habitantes do formigueiro. Elas fornecem ao fungo folhas frescas e depois que ele se desenvolve sobre os pedaços de folha, vai servir como principal fonte de nutrição dentro do ninho. A relação entre formiga e fungo é de qual tipo? Protocooperação, mutualismo facultativo, mutualismo obrigatório ou sociedade?
aí, gente. Vamos pensar. Então, o fungo depende da formiga, porque a formiga é que traz o alimento para ele. Mas a formiga, ela também depende do fungo. Por quê? Porque ele serve de alimento para ela. Então, isso aqui é um mutualismo obrigatório. Até porque protocooperação e mutualismo facultativo é a mesma coisa, que a gente já viu, né? E não é sociedade, porque não é da mesma espécie. São espécies diferentes, ok? Próxima relação, comensalismo. Nessa relação, um organismo é beneficiado, mas para o outro não faz diferença alguma. O principal exemplo que a gente tem é o tubarão e a rêmora, né? Que é o exemplo que mais é cobrado, que mais aparece. Então, a rêmora, que são esses peixinhos que estão grudados ali no tubarão, eles ficam ali esperando restos de alimento. Mas para o tubarão não faz diferença nenhuma. Para ele já é resto mesmo, ele já não ia comer aquele alimento que sobrou. Mas a rêmora tem essa vantagem, ela não precisa ficar procurando o alimento sozinha, ela ganha o alimento, né? É obrigatório? Não é. Eles vivem também separados, se caso seja necessário, né? Mas a rêmora se dá bem nessa relação, por isso que ela prefere ficar perto do tubarão. Próximo exemplo, parecido também, o inquilinismo. Tem alguns livros que falam, inclusive, que o inquilinismo é um tipo de comensalismo, tá? Por quê? Porque ele também é positivo para uma espécie e para outra não faz diferença, é nulo, tá? O que é o inquilinismo? O inquilinismo, o nome já está dizendo, uma espécie vive no corpo da outra, tá? Exemplo que a gente tem aqui, ó. Peixe-pérola e pepino do mar, ou ainda o peixe-agulha e o pepino do mar. Então, esses peixes, eles conseguem viver dentro do pepino do mar. Faz algum mal para o pepino? Faz algum bem? Também não. Então, para ele não faz diferença alguma. Mas para o peixe-pérola ou para o peixe-agulha faz diferença, né? Ele está protegido, ele está escondido. Então, é um caso de inquilinismo, porque está vivendo no corpo do outro animal. Outro caso, bromélia e árvore. Só que nesse caso ainda aparece às vezes com um outro nome, epifitismo. Então, o epifitismo é um tipo de inquilinismo que ocorre entre plantas. Aqui, quando a gente fala em inquilinismo, geralmente a gente remete a animal, tá? Mas poderia chamar também de inquilinismo? Poderia. Tá? Pode aparecer assim também. Então, bromélia na árvore, orquídea. Então, você está vendo aqui, ó, uma bromélia bem bonitinha. Ela está ali no corpo da árvore. Vai fazer diferença para a árvore? Não. Mas para ela faz. Ela está mais próxima de onde ela recebe mais luz solar, né? Na quantidade que ela precisa. Está longe dos predadores. Então, tudo isso é importante para ela. Então, para a bromélia é muito importante. Para a árvore não faz diferença alguma, ok? Exercício, então. A Mata Atlântica caracteriza-se por uma grande diversidade de epífitas, como as bromélias. Essas plantas são adaptadas a esse ecossistema e conseguem captar luz, água e nutrientes, mesmo vivendo sobre as árvores. Essas espécies captam água da onde? Letra A, de organismos das plantas vizinhas. Letra B, solo através de suas longas raízes. Letra C, chuva acumulada entre suas folhas. Letra D, seiva bruta das plantas hospedeiras. Ou ainda a letra E, comunidade que vive no seu interior.
aí, gente, tá vendo? Esse exercício do Enem, ele tá falando de relações ecológicas, ele tá, mas ele não tá cobrando o nome de nenhuma delas, mas você tem que interpretar o que está escrito aqui. Da onde que as bromélias, então, elas vão conseguir a água que elas precisam? Elas não têm raízes longas, como está dizendo aqui. Então, elas conseguem água que fica acumulada da chuva. Então, as bromélias têm geralmente esse formato aqui, né? Cai a chuva ali e fica acumulada. Elas conseguem água por ali, tá? Mais um aqui agora da Unicentro, que também é nossa aqui, né? Do Paraná. Uma associação extremamente importante para os recifes de coral é que ocorre entre as espécies de corais e microalgas, conhecidas como zooxantelas. Essas algas liberam compostos orgânicos nutritivos para os corais, e estes fornecem às algas produtos de seu metabolismo como gás carbônico, compostos nitrogenados e fósforo. Essa associação é denominada o quê? Letra A, competição. Letra B, parasitismo. Letra C, inquilinismo. Letra D, protocooperação. Ou letra E, predatismo.
aí, gente? Ah, professora, essa aqui eu fiquei na dúvida, porque as duas espécies estão sendo beneficiadas, vai ser mutualismo ou protocooperação? Se tivesse as duas alternativas para você, realmente ia ficar difícil, porque o exercício não te dá nenhuma dica, mas nem aparece mutualismo. Então, só sobrou protocooperação, até porque vários que estão aqui são relações que a gente não viu hoje, porque são desarmônicas, né? Só tinha sobrado inquilinismo e protocooperação, então, protocooperação. Último exercício de hoje. Em uma comunidade biológica, os organismos interagem entre si nas chamadas relações ecológicas. Com respeito a essas interações, associe as colunas A e B. Então, você vai ler para mim o que está escrito na coluna A e associar com o que está escrito na coluna B. Façam aí que eu já volto para a gente corrigir junto.
lá, gente, vamos corrigir? Então, primeiro aqui, ó, colônia. Onde que eu tô falando de colônia? Corais, organismos da mesma espécie, grudados, unidos anatomicamente, que têm divisão de trabalho. Inquilinismo, bromélias e orquídeas, quando elas estão, no caso, no tronco de árvores, né? Então, elas fazem uma relação de inquilinismo, ou ainda podia estar como epifitismo, tá? Sociedade, abelhas e vespas, elas têm sociedade, né? Não abelha com vespa, abelha na colmeia dela, vespa na colmeia dela. Então, elas fazem sociedade. Ainda aqui, mutualismo, líquen, fungos e algas. Lembra que eles não podem viver separados. E por último, protocooperação, anêmonas do mar e caranguejo eremita, que é o paguro que a gente viu, tá? Ele também recebe esse nome, caranguejo eremita. Gente, então na aula de hoje, o que a gente viu? A gente falou das relações ecológicas harmônicas. São várias. Quais são elas? A colônia e a sociedade, que são as intraespecíficas, que são positivas para todo mundo que participa, obviamente. As interespecíficas, mutualismo e protocooperação, que são positivas para as duas espécies envolvidas, mas mutualismo é obrigatório, protocooperação não. E ainda comensalismo e inquilinismo, que é positiva para uma espécie e nula para outra, tá? Então, comensalismo geralmente a gente associa à alimentação, mas não é obrigatório isso, tá? E inquilinismo de um organismo viver no corpo de outro, que a gente ainda podia chamar de epifitismo quando trata-se de plantas. Então, olha quanta coisa a gente viu. Ficou faltando, então, as relações desarmônicas, que a gente vai ver na próxima aula. Então, espero vocês, não me deixem aqui esperando, e a gente vai terminar, então, essa parte de relações ecológicas, que é bem tranquilinho, né? Aguardo vocês na próxima aula.